O Bem-Amado Dias Gomes. O Bem-Amado foi uma peça teatral escrita por Dias Gomes em 1962. Porém, ela só foi ensinada no teatro profissional somente 8 anos depois, por volta de 1970. A obra traz uma crítica social ao funcionamento da política brasileira. Alfredo de Freitas Dias Gomes, mais conhecido pelo sobrenome Dias Gomes, foi um romancista, dramaturgo, ator de novela e membro da Academia Brasileira de Letras. Tudo começa com uma morte. Um cidadão de Sucupira morre e é preciso viajar léguas até outra cidade para enterrá-lo. A situação comove os moradores e aguça o interesse de Dorico Paraguaçu, que usa da situação para fazer um discurso inflamado. Nesse discurso, ele diz que se for eleito prefeito, o novo Sucupira poderá ficar em paz, porque haverá um cemitério na cidade. Sua principal e única proposta de campanha faz sucesso e ele ganha as eleições. Logo após assumir o posto, trata de colocar seus conhecidos em cargos públicos e passa a desviar verba para a construção de cemitério, cumprindo realmente sua promessa eleitoral. Apesar de ter tirado dinheiro da saúde, educação, manutenção da cidade e pagamento de salários, Rodrigo constrói um local de repouso eterno para os moradores, mas não consegue inaugurar sua obra devido à súbita ausência de mortes em Sucupira. A falta de mortes começa a preocupar e o prefeito começa a planejar ações nada éticas para superar esse imprevisto. Afinal, os finalmente justificam os não obstantes. Quando descobre que um primo de um de suas correligionárias está com pneumonia, a ponto de morrer, gasta uma fortuna e move todos os órgãos públicos para trazê-la a Sucupira. O motivo divulgado é proporcionar uma recuperação tranquila, mas seu verdadeiro objetivo é que o moço morra e inaugure o cemitério. Realmente, o jovem estava a ponto de morrer, mas passado 3 meses, o ar da cidade, a água da cidade e o clima da cidade fizeram o estado de saúde do homem melhorar, a ponto de estar 100% recuperado e voltar para sua cidade natal pouco tempo depois. A situação deixa o prefeito nos nervos, fazendo com que ele recorra a Zeca Diabo, um cangaceiro arrependido, ex-morador da cidade que fugiu por ter assassinado todos de uma determinada família por vingança da morte de seu parente. Zeca Diabo é convocado por Odorico para assumir o cargo de chefe de polícia e ainda receber perdão por seus antigos crimes. O objetivo do prefeito é que este volte à sua antiga prática homicida, permitindo finalmente a inauguração do cemitério. Infelizmente ou felizmente, Zeca Diabo está realmente recuperado de seu passado e se faz um ótimo chefe da polícia. Odorico começa a sofrer as pressões da população e do jornalista da cidade, um rapaz que sabe muito bem dos objetivos do prefeito. Certo dia, em um ataque de fúria diante de uma reportagem sobre sua pessoa, Odorico arma um plano terrível. O prefeito tinha engravidado a mulher de Dirceu Borboleta, homem adepto do voto de castidade eterna. Odorico tranquiliza o coração da mulher, dizendo que no final tudo dará certo, mas pede para que ela vá ao escritório do jornalista da cidade e pedir que este não publique mais mentiras e injúrias sobre o governo. A moça vai e ao mesmo tempo seu marido chega ao gabinete, desconfiado já que recebera cartas anônimas a respeito de sua esposa. O prefeito, querendo se livrar de 2 problemas, afirma para Dirceu que sua esposa tem um caso com o jornalista e que se ele precisa de provas concretas, basta ir ao escritório. Odorico entrega a Dirceu uma arma e garante ao homem que se este cometer um crime não será preso, pelo contrário terá sua proteção. Dirceu chega ao escritório do jornalista e encontra sua mulher Coneco. Ele derruba seus óculos e acaba atirando por todo lado. As balas atingiram sua esposa, que morre. E aí vem o fim da história. Odorico não protege Dirceu. Pelo contrário, indica a Zeca Diabo onde ele se esconde. Já em relação à morte de Dulcineia, prepara tudo do funeral com imensa alegria. O que ele não esperava é que um tio distante venha ao velório e mostre uma carta da família de Dulcineia, afirmando que o corpo dela deve ser enterrado em um mausoléu da família, em outra cidade. O prefeito fica louco, suas armações começam a falhar e ele dá o seu último golpe, quer cometer um atentado contra si mesmo,
para ganhar a confiança do povo novamente. Chama Zeca Diabo para simular atentado, mas este não aceita a proposta. Pelo contrário, se sente insultado e acaba por matar o Dorico com um tiro. Por fim, o primeiro a inaugurar o cemitério de Sucurupira foi o próprio prefeito, idealizador do projeto.